queridos, nessa manhã fria de Curitiba, para quem vai assistir esse negócio depois, é bom você saber que nós estamos aqui a 5 graus, neste dia 12 de junho aqui em Curitiba, 5 graus. Tem um povo corajoso aqui na igreja, amém, queridos? Aleluia! Amém. Nós vamos continuar então nossa lição 5 aí, do nosso livro Visão em Prática, os pequenos grupos, página 55, amém? Página 55, a gente vai continuar aqui a nossa lição. Nós falamos aí no comecinho, né, desse capítulo 5, sobre evangelismo e discipulado, e agora nós vamos falar sobre comunhão, serviço cristão e multiplicação, amém? Se possível, depois coloca um copo d'água para mim, por favor, irmão Clemente, ou uma garrafinha para nós aqui, por favor. Pode ser que eu fique sem a garganta seca aqui. Começando então por comunhão, página 55, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Atos 2, 46. Eu creio que todo mundo conhece esse texto, né? E aqui, conforme já mencionamos, a unidade é o clímax, através da qual Deus ordena suas bênçãos. Salmo 133. É onde Deus se manifesta. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mateus 18, 20. É o lugar de resposta de oração. Quando 2 de vós concordarem sobre qualquer coisa na terra, haverá concordância nos céus. Mateus 18, 19. É o lugar para vencermos juntos as adversidades. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eclesiastes 4, 12. Então, cada um desses versículos aí, né, está falando alguma coisa boa sobre a questão da comunhão. Como é importante a comunhão, a unidade na vida da igreja, não é verdade? Uma igreja desunida, um reino desunido, uma família desunida, não tem como prosperar. Amém? Conseguiu aí, gente? É só essas duas que estão fechadas, no meio e de cima. Só as duas. Desce, deixa eu abrir para você, vai. Então, o que acontece? A Bíblia deixa claro que um reino dividido não tem como prosperar, não é verdade? Sim ou não? Um reino dividido não prospera. Uma casa dividida não prospera. Uma família dividida, um ministério dividido, né? Uma empresa dividida não tem como prosperar. Então a gente precisa buscar unidade. E além disso, a Bíblia também fala que a unidade, ela é algo que expressa para o mundo que realmente a mensagem do Evangelho é verdadeira. Uma das coisas que impede muita gente de se converter é a falta de unidade da igreja. Não é verdade? Jesus, na oração que ele fez em João 17, o que ele disse? Que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Para quê? Quem completa o versículo? Para quê? Para que o mundo creia que o Pai enviou a Jesus. Então, um dos objetivos da unidade é dar testemunho de que foi realmente o Pai que enviou a Jesus. Então, Jesus que fez essa oração, falando que gostaria que a igreja estivesse unida, que a igreja vivesse em unidade. Nós, como irmãos,
fôssemos unidos assim como Ele é unido com o Pai. E às vezes é uma das coisas que Satanás mais ataca dentro da igreja, é a unidade, a impedir que a igreja possa viver isso que Jesus almeja tanto que a igreja viva. Então você vê aí as igrejas às vezes desunidas, as denominações desunidas, os pastores desunidos e consequentemente os irmãos também desunidos. E isso é algo triste, é algo muito ruim, não é a vontade de Deus, né? Então, continuando aí. E as famílias, né? Especialmente as famílias, desunida marido e mulher, né? Verdade. É difícil essa luta, né? Que Satanás está atacando nos últimos dias, pós-pandemia, especialmente isso, o casal. Dá uma briga por qualquer coisa, não se tolera. Difícil, né? É difícil. E principalmente agora, né? A gente vê a televisão não informa, nós não temos sindicato, acabaram o sindicato, acabaram com a televisão, não tem jornal. Eles não informam mais, eles mentem, a fake news dominou tudo. E é o que Satanás vai trabalhar nesse livro. Nós estamos num século terceiro milênio, tá vendo? A presbiteriana lá, nós temos também a desunião é um troço que começa em casa. Esse é o pior, é a família, daí vai para a igreja. Verdade. A igreja é um reflexo das famílias, né? Se as famílias da igreja estão desunidas, automaticamente a igreja também vai estar, né? Porque a igreja é composta por famílias. Se as famílias estiverem desestruturadas, né, machucadas, feridas, a igreja vai estar assim também. Então, é um reflexo uma coisa da outra, né? As igrejas que abraçaram a visão dos pequenos grupos têm experimentado o crescimento da koinonia, ou seja, comunhão entre seus membros, e têm experimentado a construção de um ambiente de amabilidade, cordialidade, fraternidade. O grupo se torna uma verdadeira família. Não é possível estabelecermos uma perfeita comunhão entre os irmãos apenas nos grandes cultos de celebração. Entendemos que os GCELs, nossos pequenos grupos aí, né, são a melhor estratégia para o fortalecimento dos relacionamentos e a promoção da comunhão. Então, geralmente num culto público, num culto na igreja, no templo, o que acontece muitas vezes? As pessoas já chegam na hora do culto, né? Participam do culto, na hora que acaba o culto, elas já querem ir embora. Às vezes o pastor nem acabou o culto e eles já estão querendo ir embora. E aí, isso vai fazendo com que as pessoas não tenham tempo para se interagir, se comunicar, para interagir, para estar mais tempo ali em comunhão, para conversar, para apoiar um ao outro, né? Para aconselhar um ao outro, e essa interação entre os irmãos, que é extremamente necessária e saudável, ela acaba não acontecendo, né? Por isso que os pequenos grupos são tão importantes, porque lá ele favorece o crescimento dessa comunhão. Os membros de um pequeno grupo tornam-se uma verdadeira família, e esse ambiente de comunhão e unidade é altamente atrativo para as pessoas que estão vivendo num contexto de dificuldades nos relacionamentos. Nesse ambiente, há grande facilidade para a proclamação do Evangelho e a conversão dos não crentes. A comunhão é a base fundamental para o crescimento do grupo e da igreja, e os GCELs são a melhor estratégia para promover a unidade dos irmãos. Toda vez que você promove uma reunião com pequenas pessoas, isso vai facilitar o convívio dessas pessoas, né? Quando tem gente demais, você não consegue conversar com todo mundo, você não consegue falar com todo mundo, você não consegue se relacionar com todo mundo. Quando tem menos pessoas, você consegue, né, ter uma proximidade maior com aquelas pessoas, você consegue falar com aquelas pessoas, se comunicar com aquelas pessoas, e isso favorece a comunhão, né? Então, continuando aí, já se comprovou por diversos estudos e pesquisas que as pessoas deixam as igrejas por não terem conseguido estabelecer relacionamentos saudáveis. Quando as pessoas não têm o sentimento de pertencimento e de utilidade, elas tendem a não permanecer onde estão. Então, tem um livro do pastor Joel Kominski que ele fala o seguinte: se uma pessoa está na igreja
e ela não consegue ter uma amizade profunda, uma amizade realmente importante, que tem significado para ela, com pelo menos 5 pessoas dentro da igreja, é bem provável que ela não vai permanecer nessa igreja. Então, pensa nisso. Pessoas aqui na igreja que talvez estejam deslocadas, assim, que elas não têm nem 5 amigos aqui dentro da igreja. Essas pessoas, elas têm uma grande probabilidade de não permanecer na igreja. Por quê? Porque elas não têm laços fortes, entendeu? Se acontecer qualquer probleminha, qualquer desavença, o pastor falou um negócio que ele não gostou, ele pula e vai embora para outro lugar. Então, é preciso construir relacionamentos mais fortes dentro da igreja. Quando uma pessoa tem 5, 10 pessoas dentro da igreja que são importantes para ela, é difícil essa pessoa sair da igreja. Entendeu? Mesmo que tenha alguma dificuldade, um problema, aconteceu alguma coisa que ela não gostou, mas ela releva, porque tem as pessoas ali que são importantes para ela, ela não vai querer sair dali para um outro lugar onde ela não conhece ninguém e ter que recomeçar tudo de novo. Ela vai evitar isso, ela vai permanecer ali. Então, a gente precisa investir nessa questão de formar relacionamentos saudáveis. Tem 2 coisas importantes aqui, só antes de eu falar, 2 coisas importantes aqui nesse quadro, que é a questão de pertencimento e utilidade. Então, ou seja, a pessoa não se sente útil naquela igreja, ou seja, ela não faz nada, não participa de nada, ela simplesmente participa do culto e vai embora. Então, se ela não participa de nenhum ministério, ela não desenvolve nada, ela não está crescendo, ela não está desenvolvendo alguma coisa, isso também é outro fator que ajuda ela a sair da igreja. Eu não sirvo para nada naquela igreja, ninguém me chama para nada, eu não faço parte de ministério nenhum, eu não trabalho em nada na igreja, eu só assisto o culto, eu vou para outro lugar que talvez eu seja mais útil lá. Né? E a questão de pertencimento, ou seja, a pessoa realmente se sente parte daquela igreja. Né? Ela não sente que ela é apenas ali um objeto qualquer, apenas um objeto de como é que chama isso aqui? De ornamentação, né? Se eu botar isso aqui ou tirar isso daqui, não vai fazer muita diferença. Tem gente dentro da igreja que se sente assim. Sente assim, se eu for, se eu não for, ninguém percebe se eu estou lá, se eu não estou, eu não faço falta, e a pessoa não se sente realmente parte daquela família da igreja, daquele corpo. E aí, se a pessoa se sente dessa forma, ela acaba às vezes saindo, indo para outro lugar. Então, isso aqui são fatores que a gente precisa observar, né? Trabalhar isso para que isso não aconteça, e nos pequenos grupos isso vai fortalecer mais a unidade para que a pessoa não se sinta assim, tá bom? Então, irmão, gostaria de comentar alguma coisa? Nós temos esse problema desses grandes pregadores, e nós tínhamos lá uma palestra na igreja, eles pregam. Onde está o pregador? Está lá em Bangladesh. Onde está o pregador, o pastor tal? Ele está na Europa lá, pregando. E esses pastores, grandes pastores, missionários, eles pregam em todos os lugares, sabe? E a maior deficiência, e não pregam na sua casa, não pregam para o seu filho, não ora para sua esposa. Então nós estamos hoje, e é o que Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Satanás não tem como trabalhar assim. Né? Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos, é uma reunião das melhores, o pai, a mãe e o filho, os filhos, é o melhor ambiente para trabalhar. E isso não desperta a atenção de Satanás e nem dos políticos, e nem daqueles que calculam: minha igreja vai render tantos mil, vai ter 1 milhão por mês. Eles já começam lá com o celular lá fazendo conta, quando é que vai ganhar de oferta. Então, a reunião, essas grandes, megas reuniões, grandes igrejas viraram um problema e parece que não está agradando a Deus. A igreja do pós-pandemia, esses pastores hoje caíram em si e estão vendo que isso desperta, principalmente agora, a curiosidade dos políticos, né? Quer dizer, a ganância, desperta a ganância, a curiosidade dos políticos, manipulação política, e não agrada a Deus. Jesus não está contente com essa igreja pro forma, essa igreja de televisão caríssima, a
igreja cara que pede dinheiro, lê um versículo da Bíblia, meia hora fala de pedindo oferta. Então, nós temos essa reunião lá na igreja presbiteriana, justamente sobre isso. Esses grandes grupos não estão agradando a Jesus Cristo. É aquela advertência que Jesus dá às 7 igrejas do Apocalipse: tenho algo contra ti. Você deixou de pregar para a sua família, para o seu neto, vô, agora tem grande responsabilidade para o seu filho, para o seu neto. E onde está a grande falha? Falha dentro de casa. Não estão pregando. Verdade, precisa pregar dentro de casa, né? E continuando aqui, há um poder muito forte na comunhão e na unidade. E as igrejas que estão organizadas em pequenos grupos estão conhecendo ótimos resultados, tanto quanto ao crescimento numérico, quanto no crescimento espiritual. Os dois são importantes, né? O crescimento numérico também é importante, até porque Jesus mandou a gente pregar para o mundo todo, não foi só para um grupinho só. Então, o mundo todo são 8 bilhões de pessoas hoje, então o número é importante para Deus também, né? Ele quer que a gente pregue para todos, não só para alguns. Então, continuando aí, entendemos que o momento final da reunião de GECEL, quando nos reunimos ao redor de uma mesa para nos confraternizarmos ali, que tem aquele momento do lanche ali, do comes e bebe no final, isso é muito importante para o fortalecimento da união e da comunhão do grupo. Mas entendemos que somente aquele momento não é suficiente para o estabelecimento do relacionamento saudável. A obra de Deus não estará completa na vida do discípulo até que o espaço pessoal, particular, individual tenha dado lugar à vida comunitária. Ou seja, você tem que levar a comunhão da igreja para o seu dia a dia, né? Senão acaba que ela se torna apenas uma reunião religiosa. E não é esse foco, já que vou dar a oportunidade para fazer perguntas, tá bom? Koinonia é a comunhão que temos como comunidade. A exemplo da Trindade, que já vivia em comunidade antes mesmo da criação, então o Pai, Filho e Espírito Santo sempre estiveram em comunhão e unidade na eternidade, né? E Ele quis dividir conosco essa unidade, essa comunhão. Por isso criou a igreja, né? Criou o ser humano para compartilhar com eles o amor e a unidade que eles tinham. O relacionamento pessoal e individual com Deus, que não leva a pessoa a integrar uma comunidade, é estranho ao cristianismo. Precisamos entender que Deus comissionou a igreja para fazer discípulos. Nós somos salvos por Jesus e moldados por meio da comunidade para sermos e fazermos discípulos de Cristo. Então, nós somos salvos por Jesus, mas nós somos moldados pela comunidade, ou seja, é o nosso convívio um com o outro que vai nos moldando, que vai nos aperfeiçoando, que vai nos fazendo crescer. Se nós não tivermos um irmão mais velho na fé para caminhar com a gente, com certeza nosso crescimento espiritual vai ficar deficitário, né? Uma pessoa que se converte e não tem ninguém para caminhar do lado dela, que não tem nenhuma pessoa mais madura para estar ali ensinando, acompanhando, com certeza essa pessoa vai ficar deficitária. Ela não vai ter um crescimento espiritual saudável. Ninguém cresce sozinho, né? A gente já falou sobre isso aqui, né? O ser humano é um dos únicos seres vivos aí que ele é extremamente dependente quando ele é criança, né? Você pega um bebê, você não pode soltar um bebê aí na floresta, em qualquer lugar aí, ele vai morrer, né? Já você vê outros animais aí, no dia que nasce tem que sair andando, né? O pessoal que conhece aí o campo aí sabe, né? O cavalo, no dia que nasce, ele tem que se levantar e sair andando, senão vai ficar, né? Vai ficar por lá, a mãe sai por lá, ele tem que ir atrás, né? E outros animais são assim também. E o ser humano não, o ser humano é extremamente dependente. Uma criança, né, ela é dependente anos e anos da vida, ela é dependente dos pais para quase tudo, né? E nós, na igreja, não é diferente. Um novo convertido, uma pessoa que acabou de se converter, acabou de ser salva, ela vai ser dependente de outras pessoas durante um tempo. Ela vai precisar, né, de outras pessoas acompanhando, estando junto e ali, ajudando para que ela cresça durante um bom tempo, tá? E isso aqui demonstra que o parágrafo anterior ele fala sobre a questão de a koinonia, ela precisa se está na vida pessoal, individual, particular das pessoas, e não apenas só na igreja. Ou seja, a gente hoje tem vivido uma comunhão que é assim:
a gente só comunga quando a gente está na igreja. Ou seja, a nossa comunhão, ela é só na igreja. E isso não é comunidade. A palavra koinonia vem de comunidade, não é só de estar junto. E a gente transformou a comunhão da igreja apenas no estar junto nos cultos, nas reuniões. Isso não é comunidade, né? Então o que é comunidade? Você vê lá o que eles faziam. Eles comiam juntos, estavam juntos na casa um do outro, eles iam, né, para o templo juntos, eles faziam várias coisas juntos. Isso é comunidade, né? É a gente participar de coisas juntos, atividades juntos, estar mais tempo junto. Por isso que está falando aqui que a comunhão, ela precisa extrapolar essas reuniões da igreja, essas reuniões de culto, etc. E precisa fazer parte da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, né? De a gente convidar um ao outro para fazer um almoço, de a gente sair junto, de a gente ir no mercado junto, de ter mais tempo, né, um com o outro. Isso é comunidade, a gente está mais perto um do outro, né? Compartilhar a vida. Comunidade é ter tudo em comum. Então é compartilhar a vida um com o outro, né? Então, isso aqui é algo que a gente acabou abandonando, deixando. A maioria das igrejas deixou isso, abandonou isso. E isso é algo que tem prejudicado em muito a comunhão da igreja. Isso tem prejudicado em muita unidade da igreja, tá? Então a gente precisa voltar a ter esses momentos de estar junto. Como foi agora que a gente fez aí, né, um churrasco aqui com os homens na sexta-feira à noite. E isso é uma coisa comum, uma coisa normal, simples, mas é algo que precisa acontecer mais vezes, porque isso vai fortalecendo a amizade da gente, né? Vai fortalecendo a nossa comunhão, vai nos deixando mais íntimos uns dos outros. E aí, quando um tem uma dificuldade, quando um está fraco, quando um acabou caindo em pecado, fez alguma coisa, ele vai ter mais facilidade de se abrir, né? Ele vai ter mais facilidade de chegar e pedir ajuda, porque ele tem mais intimidade. Agora, se a gente se vê só no culto, que só na reunião, aí a pessoa ficou fraca lá, não tem coragem de pedir ajuda, ou ele caiu em pecado, não tem coragem de pedir ajuda, não tem coragem de pedir um conselho, né? Por quê? Porque está todo mundo muito afastado um do outro, né? A gente não tem aquele dia a dia, e a gente precisa voltar a isso daí, tá? Irmão Clemente. Passou uns tempos, faz uns 2, 3 meses que nós assistimos com a Justina um filme no meu centro, eu me lembro que iniciou, que é sobre a comunhão da família. Tinha a comunidade ali, tinha o pastor, tudo ali, mas é que nem o pastor falou agora, quando um sofria, todo o pessoal ia lá ajudar eles, né? Então se reuniam, qualquer coisa que acontecia, eles iam lá e ajudavam a pessoa, em todas as circunstâncias, em todo momento estavam ajudando as pessoas. E é que nem Jesus falou, né? Eu conheço as minhas ovelhas, né? Elas conhecem o meu pastor, né? Conhecem o pastor. E eu li um livro certa vez que falava assim que um guia, guia que a gente chama, né? Que a pessoa leva as pessoas para o mar, para a floresta, aí eles estavam subindo e cada passo eles paravam e oravam. Daí chegaram no lugar que eles queriam chegar, chegaram lá e começaram a orar. E oraram 1 hora, aí agora vão dormir. Aí, segundo, terceiro dia, aí começaram a ficar cansados. Aí eu olhei e disse, então agora cadê 1 hora por si e vão dormir. E o corpo cansado, e em volta, que nem o pastor falou, em volta, tinha animais e tinha ladrão. E esses ladrões só estavam esperando a oportunidade de atacar. Só que cada vez que eles iam atacar, eles não conseguiam. Quando eles oraram menos, e cada um ficou por seu lado, aí eles acharam a brecha e atacaram e foram roubar todo mundo ali, os turistas. Aí eu disse, nós não vamos assaltar ninguém, não vamos matar ninguém, só nós queremos uma resposta de vocês. Nós estamos aqui 3 dias tentando assaltar vocês e não conseguimos. Cada vez que nós íamos atacar vocês, tinha uma muralha em volta. E nós não conseguimos entrar. E agora nós conseguimos. Então, achamos uma brecha e conseguimos. Alguém pode explicar para nós o que é isso aí? Aí ele disse, quando nós, no primeiro dia, nós oramos bastante.
O segundo já fomos relaxando. O terceiro, cada um orou por si. E ficou aquela brecha lá na muralha e vocês conseguiram entrar. É por aí, né? Então, ou seja, quando eles estavam unidos num só propósito, aí o inimigo não conseguiu invadir, não conseguiu entrar, né? Então é mais ou menos por isso aí. Boa figura, né? Valeu a figura. Nós dependemos de outros para nascer, para sobreviver e até para se sepultar. Não tem como você ser sepultado sozinho, não é verdade? É o último parágrafo aí, da parte 56. Então, quando a gente nasce, a gente precisa de ajuda, né? Porque não consegue nascer sozinho. A gente precisa de ajuda ali, para as parteiras ali, alguém, ou um médico, ou uma enfermeira, precisa de alguém, né? Para você sobreviver, você precisa de ajuda. E até quando depois que você morre, você precisa de alguém para enterrar você, né? E igual você vê os animais aí por aí, né? No campo, na floresta, quando morre, ninguém fica sabendo que morreu, né? Por lá mesmo ele cai e ali mesmo ele já, né, se desfaz e acabou. Passarinho mesmo, morre aí um monte de passarinho por aí, né, no mato, na floresta, por ali morre, por ali fica, por ali já vira pó e ninguém fica sabendo. Ser humano não, né? Ser humano tem que ser enterrado, precisa de um monte de gente ali para ajudar, fazer buraco, colocar, aquela coisa. Então a gente precisa de gente o tempo todo, a vida inteira, e até depois que a gente morre, a gente precisa de gente, né? E os GCELs proporcionam uma estrutura que possibilita o desenvolvimento dos relacionamentos no nível mais profundo, desfazendo a semente maligna do individualismo e do isolacionismo. Então, o que aconteceu na história que o Clemente falou foi exatamente mais ou menos isso aqui, né? O isolacionismo, ou seja, cada um se isolou, foi fazer sozinho agora. Individualismo, não precisa orar mais em grupo, não precisa orar mais junto, não. Cada um ora na sua barraca aí, cada um faz do seu jeito. Se bobear, teve gente que orou, teve gente que não orou, né? Teve gente que orou muito, ou gente que orou pouco, gente que orou nada, né? E aí ficou daquele jeito. E é assim que acontece com a gente, né? Quando a gente se isola, né, um do outro, quando a gente não se junta, não se une, não se preocupa com o todo, mas fica cada um se preocupando apenas com a sua própria vida, apenas com o seu próprio projeto pessoal, isso enfraquece a unidade, isso enfraquece, né? Isso é perigoso. Eu estava lendo a missão dos 12, com o estudo lá na célula dos 12, e a missão dos 70. Então, hoje a igreja do século terceiro milênio, ela tem uma ideia de que hoje o Satanás não nos ataca. Eu não sei como, principalmente na igreja presbiteriana, no tradicionalismo. Eu fui a Campinas lá numa reunião lá de pastores do seminário, aí o pastor famoso do nosso seminário chegou e falou assim, eu achei absurdo: hoje nós não temos esse poder de expulsar demônio e nem de cura. Falou bem assim no culto, uma mensagem com muita gente. Então hoje muitas igrejas acham, falsamente, Satanás colocou isso na mente, não sei, doutores, PhD, de que Satanás hoje não nos ataca, mas por engano nosso. Primeira coisa que Jesus falou, deu poder aos seus discípulos, 12, ele falou assim, e deu-lhes o poder para expulsar demônios. Isso sempre é o que o irmão falou aqui, ó, é a oração, que é nos blindados contra os ataques de Satanás, porque eles nos atacam sempre. E a gente pode, as igrejas que não, umas que expulsam demais o Satanás, outras que não acreditam mais no Satanás. Então, recente agora lá no Rio, né, no ano passado, teve uma manchete, saiu até nos jornais, tudo, não sei se saiu no jornal para cá de Curitiba também, mas foi manchete nacional lá, né? Vários estados, várias cidades mostrou um grupo evangélico orando no monte e foi um bandido assaltar eles lá, né? O cara chegou armado lá para assaltar o grupo e o pastor levantou a mão e repreendeu e o cara caiu morto. Aí tiveram que chamar a polícia, o bombeiro,
Aí chegou lá a polícia, chegou o bombeiro para poder pegar o rapaz lá morto, morreu na hora que o pastor repreendeu e caiu morto. E saiu de notícia, foi noticiado, tiraram foto, filmaram, notícia em todos os jornais lá na época, agora no passado. E então, quer dizer, a pessoa estava lá com má intenção, né? E querendo fazer mal para o pessoal que estava orando, e o pastor só repreendeu, está repreendido em nome de Jesus. Entendeu? O cara caiu morto lá, durinho no chão, entendeu? Então, assim, como é que não tem, né? Como é que não existe esse poder? Existe, está acontecendo ainda hoje, né? Então, assim, se você buscar, se você realmente crer e buscar, Deus dá poder, sim, né? Dá poder e autoridade contra a força do mal, né? Você quer falar, irmão? Não. E nós somos Então, bem mais privilegiados que a turma do ICP, Deus 12, né? É verdade. Nós cremos. Exatamente. Na comunhão dos pequenos grupos, podemos ter a certeza de que nós estamos verdadeiramente seguindo a Jesus e não apenas encenando práticas religiosas, por mais correta que possa ser a nossa teologia. O cristianismo tem muito mais a ver com relacionamentos saudáveis, com relacionamento com Deus e com outras pessoas. Então, como é que a gente pode ter certeza que a gente não está apenas repetindo uma prática religiosa e talvez não esteja vivendo o evangelho de verdade, né? Como é que você tem essa certeza? Se você não se relaciona com ninguém, você não se relaciona com outras pessoas, como é que você sabe que você está vivendo um cristianismo de verdade? Você está vivendo um cristianismo correto, né? Ou seja, só você mesmo é que se julga, você mesmo é que se auto-intitula um cristão, mas outras pessoas é que tem que ver Jesus em nós, não é verdade? Como é que eu sei se eu sou um cristão de verdade? As pessoas têm que ver Jesus em mim, as pessoas têm que olhar para mim e ver alguma coisa boa em mim, porque não adianta eu mesmo me achar que sou, não é verdade, né? Lá na Bíblia, lá em Atos, né, quando o povo foi chamado de cristão, por que ele foi chamado de cristão? Porque cristão, no grego, lá significa pequeno Cristo. Cristão é pequeno Cristo. Se fosse em português, seria cristinho, né? E diminutivo no português é inho, né? Mas no grego não. No grego, o ão é um sufixo, né? De diminutivo. Então, cristão significa um pequeno Cristo, ou seja, um cristinho em português. Em grego é cristão. Em português seria cristinho, entendeu? Entendeu ou não? Um Cristo pequenininho. Então, em grego é cristão. Então, quando o pessoal começou a olhar aquele povo que parecia com Cristo, parecia com Jesus, falava que nem Jesus fazia, as mesmas obras que Jesus fazia, eles curavam, eles expulsavam demônio, eles isso, eles aquilo e tal. Eles falaram assim, isso é um Cristo pequenininho, ou seja, cristão, entendeu ou não? Surgiu esse apelido lá. Então, por que as pessoas hoje às vezes olham para nós e não vê Jesus a gente? Não vê, né? Está faltando alguma coisa, a gente precisa se corrigir. E quanto mais a gente se afastar das pessoas, quanto mais a gente viver uma vida isolada, né? E só pensando na nossa própria vida e não se importando com os outros, menos parecido com Jesus a gente vai ser. Não adianta, igual eu estou falando aqui, não adianta você ter uma teologia correta, mas eu conheço tudo de Bíblia, eu tenho uma teologia, ok, mas e a sua prática, como é que está? Não basta você só ter teologia, conhecimento, como é que está a prática, né? Como é que está a sua vivência? Eu lembro do livro de Isaías, primeiro capítulo de Isaías, você vai ver lá, Deus condenando o culto religioso deles. Fala assim, estou cansado do culto de vocês. Afaste de mim o barulho da cantoria de vocês. Afaste de mim, eu não quero saber. Quem mandou vocês virem aqui no meu templo trazer essas ofertas aí com as mãos sujas de pecado que vocês estão? Tipo assim, Deus estava irado com o culto deles. Por quê? Eles estavam praticando um culto, estavam. Só que Deus falava assim, vocês me louvam, me adoram de boca para fora. Só que o coração de vocês está longe de mim. Então, como é que a gente vai ter certeza que o nosso cristianismo, que a nossa vida com Deus realmente está bem, está boa, está abalizada ali, está ok? É através do nosso relacionamento com o nosso irmão. É ou não é verdade? Porque se eu não amo meu irmão que eu estou vendo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não estou vendo? Se eu não consigo tratar bem meus irmãos que eu vejo, como é que eu posso dizer que eu estou servindo a Deus com fidelidade? Não tem coerência isso, né? Não tem coerência.
Então, eu preciso amar os meus irmãos, eu preciso tratar bem os meus irmãos, eu preciso ajudar os meus irmãos. Assim eu vou ter certeza de quê? De que eu estou servindo a Deus também. Que não basta falar, eu sirvo a Deus e tal, não sei o quê, mas aí não trata as pessoas bem, não ama as pessoas, né? E aí fica difícil. Aí não dá para acreditar nesse evangelho, tá bom? Então, atividades para promover comunhão. Oi? A pessoa sozinha, individual, ela não consegue fazer nada. É verdade. Não tem como. Teve uma época em que vários movimentos cristãos eles tinham a mania de se afastar, de se isolar, né? O movimento monástico que houve durante muitos anos aí, né? Muitos séculos houve esses tipos de movimento, onde um grupo de cristãos ia se enfiar no monastério lá e ficava isolado da sociedade, né? Tinha lá os agostinianos, tinha lá os franciscanos, tinha lá os beneditinos, não sei o que. O pessoal se isolava no monastério lá, em cima de uma montanha, num lugar isolado, ficava lá, não, nós estamos nos santificando. Mas uma santidade que me afasta dos outros, ela não é uma santidade parecida com Jesus. Porque Jesus não se afastava das pessoas, pelo contrário, ele estava cada vez mais envolvido no meio das pessoas. Sim ou não? Jesus era santo no meio das pessoas. Ele não era santo isolado num monte lá, onde ninguém vai lá, eu estou sozinho lá e só lá eu busco a Deus sozinho e tal. Mas ser santo assim é fácil, né? O difícil é você ser santo no meio das pessoas, no meio da multidão, no meio dos pecadores, ser santo. Jesus era santo no meio dos pecadores. Ele era santo no meio dos publicanos, ele era santo no meio das prostitutas, ele era santo no meio dos ladrões, ele era santo no meio das pessoas ruins. E aí que a gente tem que mostrar a santidade, não é verdade? Ser santo assim, isolado no meio do mato lá, não tem ninguém, é só eu, a Bíblia e Deus. Aí é fácil ser santo, né? Então assim, é uma santidade estranha, né? É uma santidade estranha, que te isola, que te deixa, né, afastado das pessoas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja santo, sim, separado para Ele, separado do pecado, mas no meio das pessoas. Porque a nossa santidade tem que fazer diferença na vida do outro. Não é verdade? O que o sal dentro do saleiro faz? O que o sal dentro do saleiro faz? Nada, né? O sal tem que salgar onde? É no meio do alimento. Eu tenho que tirar ele do saleiro e tenho que botar ele no alimento, sim ou não? Sim. E aí o que acontece? Às vezes nós estamos querendo ser sal só no meio do saleiro, né? Aqui, vamos dizer, aqui é o saleiro. Aqui nós somos santos. Mas aí quando sai lá fora? Lá fora a gente tem que ser santo. Lá fora a gente tem que salgar. Lá fora a gente tem que iluminar. Ser sal aqui dentro é muito fácil. Ser luz aqui dentro, né? É muito fácil. É lá fora que é o nosso campo missionário. É lá fora a gente tem que provar quem a gente é de verdade, né? Senão fica complicado, né, irmã Justina? Voltando um pouquinho atrás do que já foi falado, pastor, a Lena sabe disso. Quando uma vez a gente estava, eu não sei se a Lena estava presente nessa reunião, tinha alguém que se revoltou na hora da reunião porque achou que estava muito cedo, que estava tarde, que alguém, eu falei assim, nós vamos cantar um pouco mais ouvindo, que a dona da casa gostava muito, né, de cântico, ela gostava de ouvir os cânticos. Daí essa pessoa meio se revoltou e falou que ela que devia estar na frente daquele trabalho, não era eu e mais uma irmã que estava na frente do trabalho, né? Eu falei, não, quem está na frente do trabalho é Deus, é Jesus, porque se Ele não estiver conosco, é porque eu que tinha que fazer, porque eu não sei o quê, porque daí eu falei, a Lena acho que sabe disso, porque eu falei isso várias vezes. Falei, não queira mostrar quem você é, mas deixa que os outros vejam o que você é com as suas atitudes, porque muitas vezes nós falamos muito de nós e nós acrescentamos, queremos falar aquilo que nós não somos, e o que os outros veem em nós, ele vê o que nós somos. Então, com as nossas atitudes, nós mostramos o que nós somos. E hoje, pastor, essa pessoa, tadinha, não consegue voltar.
hoje está numa igreja, amanhã está na outra, amanhã está no outra, e ela não consegue se afirmar. E a gente tem muita pena, porque é uma pessoa muito querida, ela precisa de Deus. E então é isso que a gente, o pastor estava comentando agora há pouco. A gente tem que ser o que é e pedir para Deus o que nós queremos ser, não que querer mostrar o que somos. E daí alguém chegou e falou assim para mim, olha, você não vem na igreja? Vinha, vamos estar mais na presença de Deus. Daí a pessoa falou assim, bom, antes eu tinha cargo, tinha isso, mas agora eu não tenho nada, quando dá para ir eu vou, agora eu não tenho nada para fazer lá. Então tem pessoas que ela só vai na igreja se ela estiver ocupada em alguma coisa, né? E tem muita gente assim, né? Se não tiver, não vai, acha que não tem necessidade. Ele não entendeu ainda o propósito, né? Não entendeu que a alma dele quando ele entendeu o propósito da importante. igreja, ele não agiria dessa maneira, né? Daí ele vai falar aqui rapidinho, só para terminar esse ponto, que nós temos 3 pontos para falar hoje. Esse é só o primeiro e a hora já, né, tá indo embora. Então, concluindo aqui esse primeiro ponto, aí ele coloca aqui 5 sugestões aqui de coisas que pode se fazer com um pequeno grupo, fora da reunião, né, para você ampliar a comunhão. Então, primeira coisa que ele coloca aí, encontros sociais no sítio, por exemplo, uma ideia. Nesse encontro, o objetivo central é a integração das pessoas, com lazer, com tempo para boas conversas e etc, né? Então, por exemplo, o pequeno grupo pode marcar um passeio no sítio, né, um almoço, sei lá, um churrasco, alguma coisa, e aí eles vão estar aquele momento ali, aquela tarde, aquele dia, passando junto no pequeno grupo ali, aumentando a comunhão, né? E ali acontece muita coisa, né? Por exemplo, a gente sempre fazia cada 3 meses lá no GECELS, esses momentos assim, né, de ir para um sítio, de ir para algum lugar. Lá você faz muita coisa, você faz um devocional, né, você canta, você brinca, você almoça, você, né, faz várias coisas ali. E isso é bom que você vai aumentando a comunhão do grupo, né? Outra sugestão que ele dá aqui, né, encontro de panelas, né? O pequeno grupo pode marcar dos irmãos aí, por exemplo, final de semana agora vai todo mundo almoçar na casa da irmã Justina. Daí o pessoal lá se reúne, cada um vai levar alguma coisa, ou então todo mundo dá um pouco de dinheiro lá para a irmã Justina fazer o almoço aquele dia. Na outra, daqui a 2 semanas, agora o almoço vai ser nesse domingo na casa da irmã Helena. Daí todo mundo se organiza lá e faz o almoço na casa da irmã Helena. Ou seja, assim o pessoal vai se unindo mais, né? O pessoal vai se fortalecendo, vai tendo mais tempo junto, vai ampliando a comunhão e a amizade, né? Outra sugestão que ele dá, festa de aniversário, seja festa de aniversário surpresa ou marcada. O pequeno grupo, ele sabe que alguma pessoa do pequeno grupo ali vai fazer aniversário naquela semana, o pequeno grupo se organiza para fazer uma comemoração ali do aniversário daquele irmão ou daquela irmã. Lembrando, foi falado aqui no ponto de evangelismo lá também, né? Que aniversário é uma data muito estratégica para você levar pessoas no pequeno grupo, né? Então, por exemplo, vamos dizer que vai se comemorar o aniversário da irmã Helena essa semana lá no GECEL. Então, a irmã Helena já tem um motivo para convidar um monte de amigo dela para ir lá no GECEL. Essa semana a gente vai comemorar meu aniversário lá na reunião do pequeno grupo que a gente tem lá de amigos, lá em casa, ou na casa do fulano, e lá vai começar a tal hora e tal, a gente vai fazer a confraternização do meu aniversário lá. Gostaria muito que você estivesse presente. Então já é um motivo para ela convidar os amigos dela para estar lá. Talvez ele, se fosse só para a reunião do pequeno grupo ou só para o culto, ele não vinha. Mas como é o aniversário dela, às vezes só por causa do seu aniversário ele vai. E lá Deus vai tocar no coração dele, lá Deus vai fazer a obra. A gente tem que crer que a palavra não volta vazia. Amém? Então, se a palavra vai ser ministrada lá, se vai ter oração, se vai ter louvor, né? O Espírito Santo vai fazer alguma obra. Nem que às vezes seja apenas uma semente que foi plantada ali, que vai germinar lá na frente. Mas com certeza a palavra não volta vazia, né? Ela vai estar trabalhando. Aí ele coloca mais uma sugestão aqui: passeios em grupo. Isso é uma coisa legal de fazer também, né? Marcar com o grupo, né? Sair para ir num parque, ou para ir no cinema, ou para ir num zoológico, para conhecer um lugar diferente, né? E aí o grupo vai,
e faz esse passeio. Isso também é bom. Viagens em grupo também é bom. Viagem de férias, vai sair de férias, né? O pessoal aluga uma casa junto, não sei, né? E vai passar aquelas férias ali junto. Ou uma viagem missionária, igual eu sei que vocês já fizeram, né? Uma viagem missionária, vai conhecer uma igreja num outro estado ou numa outra cidade, né? E vão lá fazer um trabalho, né, missionário naquela igreja, ou simplesmente dar um apoio ali. Tudo isso une mais a gente, tudo isso fortalece a comunhão e a unidade da igreja. Fortalece ou não fortalece? Fortalece. Verdade, não é verdade? Irmã Helena, quer falar? Tem coisas, pastor, que às vezes a gente não observa e chama muita atenção da gente. Você está falando, né, sobre aniversário. Quando meu esposo fez 80 anos, foi feito aqui na igreja um trabalho especial. Daí a minha vizinha, ela ama muito nós, ela é como filha nossa, desde que eles casaram, eles moraram do nosso lado. Então eu falei, Ana, então já que você tem tanto amor por nós, vai como minha madrinha. Foi a maior felicidade do casal. Ela disse que nunca na vida dela ela presenciou um culto abençoado que nem ela veio aqui na igreja, ela e o esposo. Ela chorou o culto inteirinho. Ela disse que aquilo marcou muito a vida dela. Amém. Marcou. Então é uma coisa assim, que às vezes uma mínima coisa, que muitos acham assim, uma velha vai entrar com madrinha, depois de 60 anos casada, entrar com madrinha, né? Mas para ela foi um prazer. E às vezes uma coisa que a gente jamais espera é onde o senhor pode ganhar aquela alma para você. É verdade. E são coisas simples, né? Uma coisa simplinha, para ela Não foi a é felicidade. uma coisa assim mirabolante, né? Pois é. Eu acho que muitos falaram assim, nossa, uma velha vai entrar agora com madrinha. Mas para ela foi a felicidade dela, foi aquele prazer ela entrar aqui nessa igreja, que ela nunca tinha vindo. Ela e o esposo, que eles não são de igreja evangélica. E vieram com o maior prazer, com a maior alegria. E é Sentiram verdade. honrado, foi uma honra para eles, uma honra. E às vezes a gente ignora essas coisas simples, que às vezes tem um impacto grande, né? Uma coisa que parece simples, mas tem um grande impacto. E às vezes a gente faz coisas complexas, e às vezes quase não tem impacto na vida de certas pessoas. Então, a gente tem que entender muitas vezes isso, né? Então, concluindo aqui, a comunhão, vocês já viram aí várias coisas que pode fazer, né, com o grupo, para aumentar a comunhão, aumentar a unidade, fortalecer a unidade do grupo, tá? Então vamos para o serviço agora. Então, a gente estava falando aqui sobre os 5 objetivos do GECEL, né? Esse capítulo aí. Evangelização, já falamos na aula passada. Discipulado, falamos na aula passada. Comunhão, acabamos de falar. Agora, serviço cristão, que é o 4º objetivo do GECEL. Então vamos lá. Efésios 4, 11 e 12 diz o quê? Foi Ele, Cristo, quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, aqui a gente vê, lógico, tem muitos outros versículos na Bíblia sobre os dons, tá? Isso aqui são os chamados dons ministeriais, que a gente chama, né? Os dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas temos os outros dons, né? Chamados os dons do Espírito, né? Os dons que são para serviço de todo o corpo de Cristo. Aí tem lá dom de profecia, né? Dom de conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de curar, né? O dom da fé. Tem vários outros dons lá, tá? Mas aqui só para a gente dar uma introdução, então. Quando falamos em serviço cristão, estamos referindo a todo o trabalho realizado por discípulos de Cristo por meio dos dons espirituais. Todos aqueles que foram alcançados por Jesus receberam dele um ou mais dons visando a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Os dons espirituais são a estratégia de Deus para o resgate do sacerdócio universal de todos os crentes e para a edificação da igreja. A obra completa de Cristo consiste em libertar o homem do cativeiro, pecado, morte, diabo, e conceder dons aos homens. Então, a obra completa de Jesus, ela liberta o homem do pecado, da morte, do juízo, do inferno, de Satanás, e concede dons
às pessoas, tá? Isso faz parte da obra completa de Jesus. Ele não apenas nos salva, mas ele nos salva e nos capacita, nos dá dons para servir ao ministério, para servir ao corpo dele, tá? Então, assim como o autor diz aqui, eu também acredito, sempre prego isso, eu não acredito que Jesus salve alguém e não dê para ele nenhuma ferramenta para trabalhar na obra de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus, ele nos chamou para uma grande obra. Deus, ele nos salva e nos traz para uma seara, né, diz a palavra, uma seara, uma grande seara, onde grande é o trabalho e poucos são os trabalhadores. Então, eu não acredito que Deus chamou ninguém para ficar de braços cruzados sem fazer nada na obra de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todo crente, ele recebeu de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, no mínimo um talento, no mínimo um dom, uma capacidade, que ele precisa colocar em prática, usar isso para serviço do reino de Deus, né? E as pessoas precisam encontrar onde é que é esse dom, onde é que está meu dom, qual é meu dom, qual é meu talento, qual é a minha habilidade, o que eu recebi do Espírito Santo, o que eu recebi de Cristo, para que eu possa servir a igreja, servir o corpo de Cristo, servir aos meus irmãos, né? Eu estou fazendo uma mentoria na internet, né? E uma das aulas lá que a gente assistiu estava falando sobre isso, né? Ele estava falando que dom é um presente. Dom é um presente. Então Jesus nos deu dons, ou seja, Jesus deu para a irmã Helena um dom, um presente. Ele deu esse presente para a irmã Helena. Só que o mais interessante é que Deus te deu esse presente, mas ele não é seu. Olha que legal. Deus deu um presente para a irmã Helena, que é um dom, mas não é para ela e nem é dela. Esse presente é para ela entregar para alguém. Olha que interessante. Nenhum dom que é um presente que Deus nos deu, nenhum dom que Deus me deu é para mim mesmo. Todo dom que Deus me dá, todo presente que Deus me deu, eu tenho que entregar para alguém. Então, todo dom que Deus deu para a irmã Helena, ela precisa entregar para alguém, ela precisa encontrar alguém que precisa daquele presente, daquele dom, ela tem que despejar aquilo na vida daquela pessoa. Não é interessante isso? Ou seja, se eu recebi, vamos dizer, o dom de pregar, esse dom é para mim mesmo? Não. Eu tenho que encontrar alguém que precisa daquela mensagem, eu preciso entregar a mensagem para aquela pessoa. Porque o dom não é para mim, o presente não é para mim, é para aquela pessoa. Não é verdade? Então, quem recebeu o dom de aconselhamento, ele vai aconselhar ele mesmo? Não, ele tem que encontrar uma pessoa que precisa de aconselhamento, e ele tem que ir lá aconselhar aquela pessoa. Então, todo dom que Deus nos deu, ele precisa encontrar um dono. Você tem que encontrar quem é o dono que tem que receber aquele presente, aquele dom, e você tem que derramar aquele dom na vida daquela pessoa. E às vezes nós estamos guardando os nossos dons para nós mesmos. E isso é um erro. Deus não nos deu os nossos dons para a gente guardar para nós mesmos. Eu vou guardar meu dom aqui, meu talento aqui, olha que bênção. Amém. Deus abençoe. Então, Deus não deu os nossos dons para a gente guardar para nós mesmos. Ele nos entregou os dons para que a gente pudesse distribuir para outras pessoas, para que a gente pudesse despejar na vida de outras pessoas. E a gente tem que fazer isso, tá? Então, aqui vai falar muito sobre isso, que no GECEL a gente vai encontrar oportunidade e espaço de usar os nossos dons, tá? Então ele coloca aqui, ó, todo discípulo de Cristo foi agraciado por Deus com pelo menos um dom. Pula um pouquinho aí, ó. Num grande culto, geralmente não há espaço para oportunidades, nem para o desenvolvimento ministerial de cada discípulo. Já no GECEL, todos podem se envolver, pois enquanto um fará o lanche, o outro fará o louvor, o outro compartilhará o seu testemunho, um outro lerá um texto bíblico, outro vai orar pelos enfermos, outro vai conduzir a reunião, alguns serão usados no aconselhamento, outros farão visitas, outros ministrarão às crianças, outros cuidarão para atender às necessidades sociais daqueles que precisam, enfim, todos cooperarão com seus dons para o crescimento do grupo. Amém? Apóstolo Paulo recomenda, né, a igreja, né,
É necessário que tenha os dons Exatamente. para não ser enganado por ninguém. Exatamente. O dom é para edificação do corpo. Ou seja, como é que Deus edifica o corpo? Imagina que Deus está construindo, tá? Imagina que o corpo é uma construção, tá? Então imagina que Deus está construindo o corpo dele, tá? Como é que Deus constrói? Através dos dons. É através dos dons do Espírito que Deus vai construindo o corpo dele, construindo a igreja dele. Então, é um engano achar que o pastor é o faz tudo da igreja. Não, está errado. Nenhum desses 5 ministérios, dons ministeriais que foram colocados ali, eles são para fazer aquilo sozinho. Por exemplo, o pastor, ele pastoreia sozinho? Não, está errado. O pastor, ele ensina a igreja a pastorear. É isso que ele foi chamado. O evangelista, ele evangeliza sozinho? Não, está errado. Ele recebeu o dom de evangelista para ensinar a igreja a evangelizar e levar a igreja a evangelizar. O apóstolo, ele é enviado sozinho? Não, o apóstolo, ele tem que descobrir dentro da igreja outras pessoas que têm chamado e enviar essas pessoas para que eles possam ser missionários, para que eles possam ser obreiros, para que eles possam abrir novas obras, né? O mestre, ele tem que ensinar sozinho a igreja? Não, o mestre tem que capacitar outras pessoas dentro da igreja para também ser mestre e também ensinar. Ou seja, todos os dons, o profeta, ele profetiza sozinho? Não, ele tem que levantar outros profetas, ele tem que ensinar as pessoas a profetizar. Tudo é uma escola. Por quê? Está escrito aqui no versículo, vocês podem ler. Ó. Por que Deus distribuiu esses dons aí? Ó? Ele fez isso para preparar o povo de Deus. Por que Deus levantou então pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, profetas? Para preparar o povo de Deus para o serviço do ministério. Então quem faz o serviço do ministério? O povo de Deus. Mas quem que prepara o povo de Deus? Esse povo aqui. O pastor, o profeta, o apóstolo, o mestre, o evangelista, eles preparam o povo de Deus para exercer o ministério. Então o ministério é de todos. Mas quem que vai ensinar eles? Quem vai preparar eles? Esses homens aqui que foram chamados. Então, uma pessoa, quando ele foi chamado para ser evangelista, o Espírito Santo chamou ele tem esse dom especial de evangelista, não é para ele evangelizar sozinho, é para ele ensinar a igreja a evangelizar. Então, assim, nós aprendemos um com o outro. O pastor ensina os irmãos a cuidar de outros irmãos. O evangelista ensina os irmãos a ganhar almas. O profeta ensina os irmãos, a igreja, a alertar contra o pecado, a chamar a atenção daquele que tá errado, trazer ele de volta para o centro da vontade de Deus. O apóstolo é aquele que ensina os irmãos a desenvolver o seu chamado, a ir buscar os almas perdidos, a ir criar novos lugares para pregar o evangelho, a levantar missionários na igreja e assim por diante, né? E cada um desses aqui tem o seu papel de formar a igreja, de capacitar a igreja, de instruir a igreja para que ela faça o ministério. Quando ele acha que só ele tem que fazer, aí ele mata a igreja. É assim que muitos líderes matam a igreja. O cara, por exemplo, foi chamado para evangelizar, ele recebeu a unção de Deus de evangelista. Não estou falando que a igreja botou o nome dele de evangelista, não. Não, o Espírito Santo deu para ele o dom de evangelista. Você pode ver que ele tem essa capacidade. Aí ele acha, eu sou evangelista aqui da igreja, só eu que vou fazer, eu que vou evangelizar. Aí ele vai matar a igreja. O pastor, quando ele acha que só ele pode cuidar das pessoas, só ele pode aconselhar, só ele pode visitar, só ele pode cuidar, ninguém mais pode cuidar de ninguém. Aí ele vai matar a igreja. Então assim, isso está errado. Porque não foi essa a vontade de Deus. A gente está querendo fazer do nosso jeito, e não do jeito que Deus quis que fizesse, né? Porque a Bíblia fala o quê? Orai uns pelos outros, visitai uns aos outros, ajudai uns aos outros, exortai uns aos outros, aconselhai uns aos outros. Está escrito na Bíblia, sim ou não? Então, uns aos outros, não é só o pastor que faz, não é só o líder que faz, é nós todos. Então, eu posso aconselhar o Clemente, mas o Clemente também pode me aconselhar. Eu posso aconselhar o irmão Osmar, mas o irmão Osmar também pode me aconselhar. Eu posso fazer uma visita para o Clemente, mas o Clemente um dia pode fazer uma visita para mim também. Ou seja, todos nós
temos responsabilidade um pelo outro. Amém ou não amém? Amém. Então, o serviço cristão, ele é algo que todos nós aqui temos que fazer, cada um encontrando o seu dom. Então, qual que é o meu dom? O meu dom é aquilo que as pessoas, elas percebem em mim que eu faço bem, percebem em você que você faz bem. Talvez você nem ache que você faz bem aquilo, mas as pessoas olham e falam assim: poxa, o fulano faz isso tão bem. Quando tal pessoa ora, eu sinto tão bem quando ela ora, né? Quando aquela pessoa, né, aconselha, eu sinto tão bem com o aconselhamento dela, eu gosto tanto, eu entendo, eu recebo aquilo. Quando aquela pessoa prega, eu gosto tanto daquela pregação. Quando aquela pessoa canta, eu gosto tanto disso. Quando aquele irmão faz uma visita na minha casa, eu sinto tão bem. Às vezes você não sabe, né? Mas quando o outro fala, isso te faz desperto e fala assim: olha, talvez esse seja o meu dom. Porque o seu dom abençoa as pessoas, mesmo sem você perceber. E às vezes você nem sabe que você está abençoando as pessoas, mas a pessoa, ela recebe aquilo e ela compartilha, ela fala que você abençoou ela com aquilo. Isso é seu dom, né? Então, cada um de nós precisa encontrar o dom que Deus chamou você e você colocar isso em prática, né? E o GECEL, ele ajuda muito a gente a desenvolver os nossos dons. Ele vai dar muita oportunidade para as pessoas de áreas diferentes para desenvolver o seu dom, porque às vezes no culto público a gente não consegue muito tempo e nem oportunidade para isso, né? Então, para terminar aqui, no GECEL haverá oportunidade para o dom de liderança, dom de serviço, dom do ensino, dom de aconselhamento, para dom de visita, dom de hospedar, dom de socorro, dom de profecias, dom de diversidade de línguas, dom de interpretação de línguas, dom da palavra de conhecimento, dom de discernimento de espíritos, dom de curar, dom de evangelizar, dom de exortar, dom de trabalhar com crianças e assim por diante. Então, quando você estiver participando lá do pequeno grupo, você vai ver que o seu dom vai ser requisitado. Entende? Vai surgir uma oportunidade, vai surgir alguma coisa ali que o seu dom vai ser requisitado. Ou seja, você vai perceber: estão precisando de mim. Não é verdade? Porque é no dia a dia um com o outro que a gente percebe quando o irmão está precisando da gente. Não é verdade? Como é que você vai descobrir se o irmão está precisando de aconselhamento? Se ele falar que está com problema, sim ou não? Se ele não falar que está com problema, você vai aconselhar ele? Não vai, né? Mas lá no GECEL, numa conversa ou outra, você vai descobrir que o irmão ali às vezes está com problema, que você às vezes tem um dom de aconselhamento. Você vai aconselhar ele, né? Quando é que você vai descobrir que o irmão precisa de visita? Né? Quando você percebe que o irmão está desanimado, quando você percebe que às vezes o irmão está fraco, ou o irmão está doente, né? E às vezes no culto aqui ninguém vai ficar sabendo que o irmão está doente, mas lá no pequeno grupo você vai saber, né? Aí você vai lá, vai visitar, assim por diante, as coisas vão acontecendo. Talvez aqui no culto você não vai saber que o irmão está desempregado, mas lá no pequeno grupo você vai descobrir que o irmão está desempregado. Aí às vezes é a oportunidade de você que tem o dom de socorro, né? O dom de ajudar, você vai procurar fazer uma cesta básica, você vai, sei lá, levantar uns irmãos lá para dar uma oferta para ele, você vai levar a oferta. Então, lá no pequeno grupo, o dom de cada um vai sendo requisitado, as coisas que vão acontecendo vão requisitando nossos dons, e aí você vai começar a colocar em prática aquilo que você, né, foi chamado para fazer. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Dúvidas? Não? Pergunta? Não? Aí, uma coisa que ele fala aqui, né, que é séria, que um dos maiores problemas da igreja hoje é que a gente coloca pessoas que não têm dom para fazer coisas que ele não foi chamado para fazer. E muita igreja, às vezes, está com problema por causa disso. Porque tem pessoas erradas no lugar errado, entendeu? Então, por exemplo, você pega uma pessoa que ela não tem o dom de intercessão, mas você bota aquela pessoa para ser líder de intercessão. Por quê? Porque é uma pessoa boa, porque é uma pessoa que todo mundo gosta, porque é uma pessoa que vem na igreja constantemente, porque é uma pessoa que frequenta a escola bíblica, mas ela tem dom de intercessão, né? Você sente naquela pessoa, não, ela não foi chamada para isso, mas não tem quem faça, bota ela lá. Não é isso que muita gente faz na igreja? De várias áreas, não estou falando só dessa área, qualquer área. A pessoa nem gosta muito de criança,
Não, mas não tem ninguém, então vamos colocar aquela irmã ali para ficar com as crianças, mas ela gosta de criança. Não, mas ela, vamos colocar ela assim, tá? Então assim, tem um monte de gente às vezes na igreja, principalmente em igreja grande, né? Às vezes fazendo coisa que ela não tem dom para aquilo, ela não foi chamada para aquilo, mas ela está lá. Aí o que acontece? Isso adoece a igreja. Sim ou não? Adoece porque a pessoa está no lugar errado, fazendo a coisa errada, ela não foi chamada para aquilo, ela não tem dom para aquilo, mas ela está lá. E aí isso vai adoecer na igreja. Então, isso é uma coisa que ele fala aqui que é um perigo para nós. A gente precisa colocar cada pessoa no lugar que Deus concedeu para ela. Né? Deus deu um talento, um dom, uma capacidade para alguém. Então aquela pessoa, ela vai se dar melhor, ela vai funcionar melhor naquela área. Não é verdade? E tem outras pessoas que às vezes eles não têm o dom para certas coisas, mas ele quer fazer. Tem isso também, né? Já viram? Tem gente que é desafinado, quer estar no ministério de louvor. Tem gente que não toca, né, o instrumento direito, mas quer estar tocando lá na frente. Já viram isso? Né? Então, tem isso também, que é um problema. Que às vezes você precisa ter um jogo de cintura, mas precisa conversar com aquela pessoa. Falar, irmão, talvez você encontre um lugar que você produz melhor, talvez, do que esse lugar aqui. Porque às vezes esse lugar aqui não é o lugar que Deus chamou você. Então, né? Ou então, às vezes, até é esse lugar, mas talvez você precise se preparar melhor. Talvez você precise se preparar mais, que às vezes Deus até te chamou, mas você não está dedicando talvez o tempo necessário, né? Para melhorar nessa área, para se capacitar nessa área, porque às vezes tem isso também, às vezes Deus até chamou ele para aquela área, mas ele é preguiçoso, né? Não quer se aprimorar, não quer estudar, não quer ensaiar, e aí não funciona. Tudo na vida a gente precisa aperfeiçoar, né? Precisa buscar, porque como a palavra dos talentos que vai falar agora há pouco aqui, né? Vai falar que é de dinheiro que está escrito lá, mas a gente pode usar também para essa área, né? Ou seja, um recebeu lá um talento, o outro 2, o outro 5. O que recebeu 5 multiplicou, ou seja, ele trabalhou em cima e multiplicou. O que recebeu 2 também trabalhou em cima e multiplicou, mas o que recebeu 1 fez o quê? Escondeu lá, né? Escondeu, guardou. Não, meu Senhor é muito severo, tal, não sei o quê, ficou com medo de perder o dinheiro, tal, não sei o quê. Escondeu lá. Deu prejuízo para o Senhor, porque ele falou assim, se eu tivesse pelo menos colocado meu dinheiro no banco, teria rendido alguma coisa, mas nem isso você fez, você guardou lá, escondeu, né? E aí eu estou perdendo dinheiro, porque, né, você acha que inflação é um problema só de hoje? Inflação existia naquela época também. Então você guarda o dinheiro lá, vamos dizer que o senhor ficou fora 5 anos, sei lá, você guardou R$1, R$100 lá debaixo do colchão, por 5 anos, os seus R$100 daqui a 5 anos não vale R$100 mais, né? Que você comprava esse dia mostrou no jornal, né? Que quando o real foi lançado, o que a gente comprava com R$13 lá quando o real foi lançado, hoje a gente compra com 100. Porque naquela época eu comprava com R$13, hoje eu preciso de R$100 para comprar a mesma coisa que eu comprava quando o real foi lançado com R$13. Olha só. Vocês lembram da época que um litro de leite custava R$1? Eu lembro da época. Lembra? Lembra da época que custava R$1? E agora é 5, quase 5, né? Você lembra da época que era 10 pãozinhos por R$1? Quem lembra dessa época? Quem lembra, né? 10 pães por R$1, né? Eu lembro dessa época aí. Hoje, né? Você vai comprar R$1 de pão, às vezes é 4 pães por R$1. Né? Na época era 10 pães que comprava por R$1, agora... Ou seja, o dinheiro perde, né, o valor se ele ficar parado. Então, o que significa isso? A gente tem que trabalhar o dom que a gente recebeu. Se a gente recebeu o dom, seja de qualquer coisa, de pregar, de cantar, de ensinar, de tocar, de qualquer coisa, de evangelizar, você tem que treinar e esforçar e dedicar, buscar, conhecer, crescer. Por quê? Porque Deus quer que você multiplique isso. E na vida profissional é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? A pessoa, um médico que fez a faculdade de medicina 30 anos atrás e depois nunca mais estudou nada, será que ele vai ser um bom médico? Sim ou não? O que vocês acham? Isso é uma coisa que nem eu. Eu fiquei um tempo aí que eu não peguei o acordeão, né?
de ensino, né? Eu fiquei o quê? Acho que uns 2 meses, né? Sem pegar. Ô, irmão, eu estranhei daí. O instrumento, É a mesma o coisa. instrumento nem reconhece a gente, ele fala assim, quem é você? É a dedicação. É verdade. É a dedicação, é encarar. É verdade, isso aí. Isso não. Então, para a gente concluir, vamos finalizar aqui, eu vou deixar uma multiplicação aí para a próxima aula. A gente precisa, né, buscar aprimorar os nossos dons. Todo mundo recebeu um dom de Deus. Você tem que descobrir qual é o seu dom. E não só isso, a Bíblia também fala, buscar entre vós os melhores dons. Ou seja, se você, né, quiser mais dons, busque de Deus, né? Busque de Deus. Deus tem, né, infinito para dar. E se você quiser, peça ao Senhor. Ah, você quer o dom de cura? Pede a Deus. Você quer o dom da fé? Pede ao Senhor. Você quer o dom de falar em línguas? Pede ao Senhor. Você quer o dom de interpretar? Pede ao Senhor, ué. E Deus dá de graça, diz a palavra, né? Então a gente tem que buscar os dons, buscar os melhores dons e exercitar os nossos dons, que exercitando a gente vai melhorar, a gente vai multiplicar, né, os dons que a gente tem. Você viu lá que o que tinha 10 recebeu um daquele que só tinha um, porque o que tinha um, ó, não tratou direito. Deus falou, tira do que tem um aí, dá para o que tem 10. Se ele tem 10, ele vai saber cuidar de 11, e deu para ele. Então a gente precisa exercitar os nossos dons, e no GCA a gente vai encontrar oportunidade também para colocar em prática nossos dons. Amém, queridos? Amém. Vamos orar?